Então, nós temos aqui o nosso primeiro... Aqui nós vamos começar as alças, então nós vamos diminuir. Nós temos que fazer diminuições, né? Para atingir os nossos objetivos de fazer as alcinhas. Então, aqui eu vou passar para dentro dessa alcinha aqui com um ponto baixo. E vou fazer aquelas 3 correntinhas do ponto fantasia. Vou colocar os 3 pontos altos aqui no meio, fazendo o nosso bloquinho e trabalhando normalmente o restante da carreira, tá? Como eu já expliquei antes, 3 correntinhas, prende com ponto baixo, 3 correntinhas e 3 pontos altos dentro do espacinho. 3 correntinhas, prende com ponto baixo, 3 correntinhas, mais 3 pontos altos, assim até o final. Já volto para mostrar para vocês como é que diminui do outro lado, ok? Então, nós chegamos no nosso último pontinho aqui, antes de virar o nosso trabalho. Então, aqui, como é que eu vou fazer? Eu não vou fazer 3 correntinhas e prender aqui, que não vai funcionar. Então, eu vou fazer uma laçada, e vou colocar aqui, e vou tirar aqui. Desculpa que a câmera tá meio desfocada no negócio. Eu vou colocar aqui e vou tirar em 2 laçadas. Então, eu vou ter a minha carreira assim, de pontinhos. Deixa eu focar a câmera melhor aqui para vocês visualizarem. Aqui foi uma diminuição e aqui foi outra diminuição. Agora, a gente vira o trabalho. Isso é importante o quê? Aqui nós estamos na frente do nosso trabalho. E quando nós virarmos, isso vai ficar do avesso. Mas, essa partezinha dos pontinhos é irrelevante que fique do avesso. Então, a gente tem que cuidar para manter esses bloquinhos aqui na frente da peça, tá? Então, a gente vira o trabalho, faz aqui um pontinho baixo aqui no primeiro, tá? As 2 correntinhas, pula esse, coloca aqui no último pontinho, como a gente já fez antes nas carreiras anteriores. Pontinho aqui, 2 correntinhas, pula, coloca no próximo ponto alto. 3 correntinhas, insere aqui no primeiro pontinho alto, pula o segundo, coloca aqui, da mesma forma como a gente estava trabalhando o ponto fantasia. Até o final, a gente vai trabalhar assim. E vai fazendo as diminuições. Eu já vou voltar para mostrar como tá ficando. Eu cheguei no último pontinho de diminuição aqui. E aqui como é que nós vamos fazer? Aqui nós vamos fazer as 2 correntinhas normalmente. E vamos inserir aqui. E agora, a gente vira o trabalho de novo. Aí, vamos subir direto aqui, 3 correntinhas. A gente sobe 3 correntinhas aqui e já pula direto pro próximo espacinho aqui para fazer os 3 pontos altos. Isso vai ocasionar uma diminuição de um bloquinho a cada carreira, que é o que a gente precisa para formar a alça. Ok? Então, como nós fazíamos antes, até o final da carreira. 3 pontos altos, 3 correntinhas, insere aqui no meio, ponto baixo, 3 correntinhas e assim consecutivamente. Fiz o último bloquinho, agora eu vou dar aquela laçadinha, como nós fizemos antes, e vou inserir aqui no nosso pontinho que a gente fez antes. Deixa eu focar melhor. Inserir aqui nesse pontinho aqui e tirar em 2 laçadas. Olha só, antes nós tínhamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos, 7 bloquinhos, agora nós temos 6. Na próxima carreira nós vamos ter 5, 4, e quando chegar em 3, a gente para de diminuir para continuar a alça com aquela largura. Ok? Eu vou virar o trabalho. Novamente, nós vamos pular aqui para dentro do nosso pontinho, fazer 2 correntinhas e inserir aqui no último. 3 correntinhas, insere no primeiro ponto alto, 2 correntinhas, insere no último ponto alto do bloquinho. Como nós vínhamos fazendo antes. As carreiras de ponto fantasia, elas não têm modificações, elas vão continuar sendo feitas da mesma forma, para formar o desenho uniforme, ok? Então, vamos fazer até o final aqui.
2 correntinhas, insere aqui no último pontinho do bloco, 3 correntinhas, insere no primeiro pontinho, pula o segundo, insere aqui no terceiro pontinho. O ponto fantasia que vocês já estão sabendo fazer muito bem, que já foi repetido um monte de vezes nas carreiras circulares. Tá? Chegamos ao final, novamente viro o trabalho, e vocês percebem que todos os bloquinhos estão ficando na parte da frente, e aqui é no nosso avesso, né? Porque no avesso é perceptível, dá pra notar. Agora, vamos lá de novo, 3 pontos altos e pula direto pra dentro do nosso próximo espacinho. Faz 3 pontos altos, 3 correntinhas, insere aqui no meio, como a gente vinha fazendo anteriormente. Qual é a diferença? Agora a gente tá abrindo, tá afunilando aqui nosso trabalho para fazer as alças, ok? Então, 3 correntinhas, mais 3 pontos altos aqui dentro do espaço, 3 correntinhas, insere com ponto baixo aqui na alcinha, mais 3 pontos altos, 3 correntinhas, um ponto baixo aqui no meio, 3 correntinhas, 3 pontos altos, 3 correntinhas, novamente 3 pontos altos aqui dentro. E aquela laçada, coloca aqui no pontinho que a gente fez e tira em 2 vezes, tá vendo? Agora nós ficamos com, vou colocar aqui para ficar melhor. Começamos aqui com 7, 6, 5. Estamos diminuindo o nosso, afunilando para fazer as nossas alças. Então, a gente vai fazer assim, até sobrarem apenas 3 pontinhos desses. Quando sobrarem 3 pontinhos desses somente, aí a gente começa a fazer a alça sem diminuições. Que aí eu volto para explicar para vocês como é que vai ser, tá bom? Pronto, chegamos aqui em 3 bloquinhos. A gente vai fazer novamente aquela carreirinha de base. Fazer as nossas 2 correntinhas, inserir no final do ponto. 3 correntinhas, insere aqui no primeiro ponto alto. A mesma coisa que nós estamos fazendo no ponto fantasia desde o início, tá? Só que agora a gente não vai mais diminuir. Vai ficar um pouco estranho na formação da alça. No entanto, conforme você vai fazendo, ela vai alinhando. Então, nós subimos aqui 5 correntinhas, inserimos aqui dentro com um ponto baixo e fazemos 3 correntinhas, assim mesmo. Aí, nós fazemos os bloquinhos aqui. 1, 2, 3 pontos altos. 3 correntinhas. Insere aqui no meio. 3 correntinhas, mais 3 pontos altos. Aqui a gente faz. Insere aqui no meio. Faz 3 correntinhas e coloca um ponto alto aqui na pontinha. Então, teoricamente, nós temos os 2 lados iguais, tá? Vamos virar, trabalho novamente. Agora, a gente precisa fazer aquele pontinho de base aqui na ponta, aqui dentro mesmo. 3 correntinhas, insere aqui o primeiro ponto alto, pula o segundo. Insere no último ponto alto 3 correntinhas, insere aqui no primeiro, pula, insere no último, 3 correntinhas, e aqui a gente simplesmente pega e laça aqui essa argola que ficou aqui na ponta e faz um ponto baixo. E nós temos o nosso ponto fantasia formado. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer 15 carreiras contando com as diminuições daqui de baixo. Então, eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu vou fazer mais 9 carreiras para fechar o total. Então, volto para mostrar para vocês como é que finaliza. Então, pessoal, terminei aqui as minhas 15 carreiras a contar do momento que nós começamos a diminuir, tá? E aí, o nosso trabalho fica assim. Vejam bem. Nós temos 15 carreiras aqui desde o ponto que eu comecei a diminuir até aqui em cima. Então, eu terminei na 15ª carreira desses pontinhos, olha só,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Peraí que eu não contei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Eu terminei aqui na 15ª carreira, vocês estão vendo bem? 15ª carreira, só que eu tô com essas alcinhas aqui faltando. Então, eu sempre tenho que terminar com aquela carreira de nivelamento, tá bem? Eu vou terminar a minha alça aqui fazendo a minha carreira. 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos, igual eu tinha aqui na primeira alça. Então, essa parte minha aqui tá ok. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer minha laçadinha e vou colocar aqui o ponto e tirar em 2 vezes. Ah, mas Juliana, você marcou esse ponto aqui, Juliana. Sim, eu marquei. Mas, se a gente fizer mais um, nós vamos ficar com a quantidade incorreta. Então, você tem que ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Acabou a alça, né? E aí, nós vamos emendar lá. E esse pontinho aqui vai ficar sendo um pontinho no meio do nosso decote, tá? Mais tarde vai ficar claro. Então, agora nós vamos fazer as carreiras de ida e volta, diminuindo sempre o ponto, ok? Como nós fizemos antes. Vamos lá, relembrando. Coloca o pontinho aqui, pontinho baixo, 3 correntinhas, ou 2 correntinhas, desculpa. Coloca o ponto aqui no último pontinho alto, 3 correntinhas, insere aqui, 2 correntinhas, insere aqui no último pontinho, 3 correntinhas, insere no primeiro ponto alto, pula o segundo, insere no último pontinho do bloco e assim sucessivamente até o final da nossa carreira, tá? Vamos lá. Vou fazer até o final com vocês. 3 correntinhas, insere no primeiro ponto, 2 correntinhas, insere no último ponto. Essa repetição vai ser sempre a mesma, né, pessoal? Estamos fazendo apenas um ponto fantasia, apenas um modelo de ponto fantasia. Então, a gente vai ficar repetindo ele, só fazendo as modificações que a gente precisa para o nosso desenho. Ok? Terminei aqui, inseri no último ponto, virando o trabalho. 3 correntinhas e pula já para o próximo espacinho para fazer os 3 pontos altos. E assim consecutivamente. 3 correntinhas, prende com ponto baixo, 3 correntinhas, 3 pontos altos. E assim nós vamos até o final. Sempre diminuindo um bloquinho desses, agora, a cada carreira que nós estamos fazendo na alça, até chegar em 3 bloquinhos. Na verdade, se você quiser uma alça mais fina, você pode deixar também 2 bloquinhos. Ou se você quiser uma alça mais grossa, você pode deixar 4. Aqui nas minhas medições e reflexões, cheguei à conclusão que seria melhor 3, mas isso não é uma regra, né? Você pode fazer a sua alça mais larguinha, pode fazer uma alça mais fininha. Isso diz respeito a você e a sua cliente que vai usar a peça. Ok? Aqui dá uma laçada, coloca aqui no último pontinho e tira em 2 vezes. E nós temos as nossas diminuições. Agora, eu vou fazer até o final essa alça e vou voltar para mostrar para vocês como que emenda a alça da frente com a alça das costas, ok?